A paz do Senhor Jesus e um bom dia de salvação para todos. A paz do Senhor, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez com a graça de Deus, com a permissão de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, para gravar mais um vídeo e para glorificar a Deus, exaltar o nome santo do Senhor e agradecer a Deus por todo o benefício que temos recebido da parte do Senhor. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus tem abençoado grandemente as nossas vidas, e tem nos livrado de todo o mal. Graças a Deus. Amados irmãos em Cristo Jesus, eu peço, meus amados irmãos, que visualizem, irmãos, e envie para muitos e dê os seus joinha, porque isso é muito importante para mim, irmãos. Ajude a fazer o canal a crescer em nome de Jesus. É um que planta, outro que rega, mas é Deus que dá o crescimento, E a palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então faz o bem, meus amados, em nome de Jesus. Faz esse canal crescer, faz ele prosperar, faz ele bem adiante, em nome de Jesus. Talvez você não precise ouvir a palavra que eu estou pregando, porque talvez você saiba mais do que eu. Mas tem muitos que precisam, então envia em nome de Jesus. Envia, amados? Em nome de Jesus, ajude esse canal a crescer, para a glória de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus que se encontra aqui em Daniel, no capítulo 10, E vou meditar aqui, do versículo 9, ao 13. Vamos fazer uma meditação aqui, amados irmãos, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: contudo ouvi uma voz, a sua palavra ouvindo é o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que uma certa mão me tocou e me fez com que me movesse sobre o meu joelho e sobre a palma das minhas mãos, e disse-me: Daniel, homem muito amado, entendes a palavra que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo essas palavras, levantei-me tremendo. O poder de Deus era tanto, naquele anjo, que veio até Daniel, que ele chegou a cair por terra, Ouvindo aquela voz, ele caiu por terra, com o rosto sobre a terra, e não restava no corpo dele nenhuma força. Isso era o poder que estava no anjo, o poder do anjo, Imagine se ele ficasse frente a frente com o Senhor Jesus, Que coisa tremenda. Se bem que os anjos não têm livre-arbítrio, amados? Quando ele vem fazer um serviço vem nos socorrer, ele vem revestido do poder de Deus, porque todo o poder que há nos anjos é de Deus e eles estão a serviço de Deus, E ele caiu com o rosto por terra, e o anjo vai e toca nele, e manda ele, que ele, se levante, Ele precisa levantar para ouvir a palavra que o anjo precisa, falar com ele. E ele se levanta, todo trêmulo, mas ele levanta, ele obedece, mesmo sem sentir forças nele, ele se levanta. Ele obedece a ordem, E no 12 vai dizer: então me disse, não tema, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração em compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Isso acontece na vida de todos nós, amados irmãos? Muitas vezes a gente abre uma campanha de oração, em favor de algo que a gente precisa muito, A gente enfrenta uma batalha espiritual muito grande. E Deus, ele libera a bênção. Mas isso aqui revela para nós uma grande verdade. Que quando a bênção demora a chegar, não é porque o nosso Deus é tardio, é porque existe uma luta espiritual, uma batalha travada. E se a gente tiver uma fé genuína, como Daniel,
e permanecer no propósito sem recuar, recebe o milagre. Imagine só se Daniel tivesse retrocedido. Em vez de continuar no jejum, no propósito deles, ele tivesse retrocedido. Ele jejuou 21 dias. E todos os dias orando 2 vezes por dia. Se ele tivesse retrocedido, falando, estou orando, estou buscando, estou jejuando, e até aqui eu não estou vendo diferença nenhuma. Se ele tivesse retrocedido, ele não teria recebido a graça que ele recebeu, ele não teria tido esse encontro com o anjo. Ele não teria tido essa revelação que o anjo trouxe da parte de Deus para ele. Isso aqui é um conselho para mim e para todos nós, que quando entramos num propósito com Deus, não importa o tempo que demore sem recebermos a resposta. Precisamos ser constante, permanecer, sem vacilar, ciente que acima da nossa cabeça existe uma luta travada, guerra de potestades, né? E o inimigo, ele não quer que os filhos de Deus sejam abençoados. Então ele vai lutar com o anjo que vem trazendo a bênção para nós. E nós precisamos entender isso. E Daniel registrou isso aqui. Isso aqui, para mim, é um brilhante, né? Porque me dá uma aula, né? Que me faz eu entender que muitos propósitos que a gente coloca diante de Deus, com jejum, oração, você buscando, e aquela luta travada, porque enquanto está a batalha de potestade lá em cima, quem está no propósito aqui embaixo também está passando por vários ataques também. E tem pessoas que desistem. Eu me lembro que foi em 2008, né? Um grupo de gente da minha igreja, nós fizemos um propósito no monte, né? De 9 noites no monte. Pasmem vocês, amados irmãos, né? Começaram, mas quando deu no 5º dia, começou a faltar de 2, 3 pessoas. No penúltimo dia, entramos no monte só 3 pessoas. E no último dia, só 2 pessoas entrou no monte. E pasmem vocês, eu fiquei muito constrangida e envergonhada, porque eu não podia quebrar o meu propósito. E a única pessoa que entrou no monte no último dia foi o meu pastor e eu. Foi uma coisa assim vergonhosa, chegou a me constrangir de ver uma multidão de gente daquela tudo faltar, sem se preocupar com a finalização da campanha, o que iria acontecer e como seria difícil para quem ia ficar até o último dia. E quando foi no último dia, somente o presbítero da igreja, o segundo pastor, entrou junto comigo naquela mata para ir para o monte, para cumprir o propósito. Nós alcançamos a bênção, mas a palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado e retrocede, Deus não tem prazer nessa pessoa. Então nós não podemos ser covardes, não podemos recuar dos nossos propósitos. A gente sabe que há uma batalha, que é uma batalha muito grande, e a gente tem que enfrentar. E as pessoas, nós estávamos em 15 pessoas. Quer dizer, é brincadeira. 13 pessoas retrocedeu. 13 pessoas. No penúltimo dia, 12 pessoas já tinham retrocedido. Entramos em 3 pessoas no monte. No último dia, que era o dia decisivo mesmo, o fechamento da campanha, 13 pessoas já não entrou mais no monte. Passei um sufoco e uma vergonha muito grande, porque eu teve que entrar eu e o segundo pastor da igreja, sozinho no monte. Foi um constrangimento, foi um dia que eu passei muito aperto, passei vergonha, porque fica chato. A própria palavra de Deus diz que nós temos que vigiar com a língua das pessoas. Imagine só o risco que o segundo pastor passou e o risco que eu passei, por causa da língua das pessoas. Tanto ele como eu sabiam por que nós estávamos entrando naquela mata. Qual era o nosso propósito diante de Deus? Mas o povo sabia? Quem estava vendo sabia? Né? O que será, né? Que passou pela cabeça das pessoas por causa da covardia dos que começaram e não terminaram a campanha. Né? Eles foram culpados desse vexame. Eles se tornaram culpados desse vexame. A pessoa não pode agir dessa maneira. Agora, pergunta se eles receberam o que eles, no início da campanha, foram buscar. Mas é lógico que não. É lógico que não. Colocaram a mão no arado e retrocederam. Não suportaram a luta.
porque mesmo que estivesse chovendo, caindo tempestade, a gente tinha que ir. A gente precisava ir. Essa campanha aqui do jejum de Daniel, a líder de mocidade da igreja do Campo Alto, ela fez essa campanha. Eu estava junto com ela nessa campanha, 21 dias de monte. Podia estar caindo geada, podia estar caindo tempestade, a gente estava dentro do monte, 21 dias. E, pasmem vocês, nós começamos em 12 pessoas e só 6 retrocedeu. Nós concluímos a campanha em 6 pessoas, graças a Deus. Né? Só 6 conseguiram sair fora, um tinha problemas com o filho, outro tinha problema com o marido, outro tinha problema com a esposa, outro tinha problema com o trabalho, e assim foi. Mas 6 permaneceu até o último dia. Graças a Deus, e grande foi a obra de Deus. Grande foi o trabalho que Deus fez, porque a igreja estava fraca, muitos jovens e adolescentes, né? A gente vendo que estava fraquinho, e a gente precisava de fazer um trabalho com jejum e oração no monte para Deus trabalhar na vida dos nossos jovens, para fortalecer os nossos jovens da igreja. Era necessário a gente fazer esse sacrifício para os nossos jovens, nossos adolescentes, né, para fortalecê-los, para que eles fossem revestidos, porque eles são fracos, né? Trabalha muito, estuda muito, vive no meio de muitas pessoas, muitas cabeças, muitas opiniões, muitos palpites, né? E os nossos adolescentes, nossos jovens, eles sofrem ataque de todos os lados dos estudos deles. E eles, né, podem enfraquecer na fé e pode cair, né? E quem está na frente da obra precisa jejuar, fazer campanha, buscar, para que Deus venha revestir esses jovens, fortalecer, para manter eles firmes nos caminhos santos do Senhor, né? E isso compete, né, o círculo de oração e os líderes, né, que estão na liderança, a fazer esse sacrifício. E a líder do jovem, né, escolheu alguns irmãos para fazer essa campanha com ela, e graças a Deus que ela achou graça na minha pessoa, me escolheu para ser uma dessas pessoas, companheira dela nessa batalha, né? E humildemente eu aceitei o convite com muita alegria e fiquei 21 dias no monte junto com ela, né? Em favor da igreja do Senhor Jesus. E graças a Deus, Deus operou grandemente. Nós vimos o resultado, mas nós permanecemos. Graças a Deus, nós permanecemos. Deus nos deu graça e nos sustentou. Nós permanecemos até o final do propósito. Graças a Deus. E é isso que Daniel está falando aqui. Na palavra do Senhor, quando o anjo fala, não tema, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aí ele vai falar no 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. E eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Quer dizer, o anjo que o Senhor mandou com a bênção para Daniel, a potestade do rei da Pérsia era tão grande, os principados infernais, e a batalha foi tão grande que conseguiu reter o anjo, né, no espaço, numa luta, numa guerra, para impedir ele vir trazer a bênção para Daniel, a resposta. E foi necessário Deus enviar, né, o anjo, né? Deus pegou e enviou, né, o Miguel, um dos primeiros príncipes do céu, um guerreiro mais forte do que o anjo, para vir batalhar, para que o anjo pudesse descer e trazer a bênção para Daniel. Foi necessário Miguel vir para a guerra, né? E isso aqui é muito importante, irmão. Quantas vezes a gente está aqui buscando a Deus e está uma batalha enorme, a gente não vê. Mas quem está na campanha sente que está tendo uma batalha, porque a gente sente na nossa alma, né? No nosso espírito, a gente sente que está havendo uma batalha, por causa da campanha que a gente está fazendo, buscando a presença de Deus e na intercessão. Glórias a Deus. Isso aqui é aula para mim, amados irmãos, e para todos, né? E no 14 a palavra de Deus vai falar, o anjo vai falar, né? E agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo.
nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Ele fala para Daniel. Glórias a Deus. E ali, Daniel recebe a benção. Porque nessa campanha aqui, o que acontece, né? O rei que Deus havia chamado e deu a ele o nome, e que ele ia reinar, e que ele ia libertar o povo de Israel, né? Deus toca no coração dele, enquanto Daniel faz a campanha, Deus toca no coração dele, ele pede que traz para ele o livro da profecia, e ele vai ler as profecias de Isaías. E lá está falando sobre ele, que ele seria o rei, que ia bater o lombo dos reis, que ia arrebentar os ferrolhos de ferro, abrir os portões de aço e libertar o povo de Israel do cativeiro da Babilônia e levar de volta para a sua terra, a sua pátria, Israel, para a terra de Canaã. Deus, a resposta de Daniel. Deus deu a resposta de Daniel. A busca da oração de Daniel era para que o rei entendesse que ele era ungido de Deus, mesmo sem conhecer a Deus, para libertar o povo de Israel. E isso aconteceu. Exatamente o que Daniel buscava diante de Deus, né? O perdão do povo de Israel. Ele clamava pelo perdão. Meu perdão, Senhor. Perdoa-me, Senhor, que sou falho. E perdoa todos os meus irmãos, toda a nação de Israel que estou escravizada aqui na Babilônia, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai, porque pecamos contra o Senhor. Erramos. Perdoa, Senhor. E desperta, Senhor, reis, porque é chegado o tempo de cumprir a profecia do Senhor. Oh, glórias a Deus. E isso, irmãos, quantos está aí agora que é chegado o tempo de Deus cumprir a profecia que fez a seu respeito? E às vezes você ainda não se deu conta disso. Às vezes você pensa que está demorando tempo, tanto chegar o tempo de Deus cumprir na sua vida. Mas Deus nesta manhã está falando. O seu tempo é chegado. O seu tempo é chegado de Deus cumprir a promessa na sua vida. O seu tempo é chegado. Deus está falando com muitos aqui. Se coloca na posição. Busca Deus em oração na madrugada. Tá? Se coloca na brecha, porque o seu tempo chegou. E você precisa se levantar. Assim como o rei se levantou quando leu a profecia a respeito dele. E disse, chegou a hora, eu vou libertar o povo de Israel. Porque Deus me chamou pelo nome. Até meu nome foi Deus quem me deu. E ele me trouxe a esse mundo. Eu nasci para fazer essa obra para Deus. Ele se colocou na posição e se levantou. E agora, amada irmã e irmãos em Cristo Jesus, aqueles que estão parados com seu ministério parado, aqueles que estão desanimados, aqueles que têm promessa de Deus e ainda não viu cumprir na sua vida, levante-se agora em nome de Jesus. Assim como o rei se levantou e deu carta para todos os reis para abrir os portões, que o povo de Israel ia passar pela terra deles, que estava libertando aquele povo e que eles tinham que ter passagem livre, seguindo a viagem deles de volta para a pátria deles. Em nome de Jesus, chegou a sua hora. Levante-se em nome de Jesus e tome posse do seu ministério, do seu chamado, porque é hora de você se levantar e falar, Deus me fez uma promessa e o tempo é chegado. E Deus precisa, e Deus tem pressa que nós fazemos a obra para Ele. Levante-se em nome de Jesus, você que está aí, quietinho sentado no banco, tá? Levanta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pergunta para Deus se aonde você está só sentadinho, sem nenhuma oportunidade, se esse é o teu lugar. Ou se Deus quer te enviar para outro lugar onde precisa de você, é onde você vai exercer o seu ministério. Pergunta para Deus, amados irmãos, pergunta, tá? Não fica sentado encolhido não, tá? Pergunta para Deus,
porque você tem propósito de Deus na tua vida, você tem uma promessa de Deus na tua vida, você tem um chamado de Deus na tua vida. Deus não te chamou para ficar sentado de braço cruzado. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para junto você guerrear, junto com os anjos do Senhor, junto com o poder de Deus, você guerrear, né? E arrebentar os portões do inferno e os ferrolhos de ferro e libertar os cativos, tá? E orar e interceder por aqueles que estão fracos e buscar na presença de Deus força para você e para os seus, em nome de Jesus. Façam isso. Faça como Daniel, ele se colocou. Ele estava de pé, mas quando chegou o tempo, ele viu que ele estava incomodado, ele falou, é agora. Vou me colocar na brecha, vou jejuar, orar, vou buscar a Deus. Não vou cessar o meu jejum, enquanto Deus não me respondeu. Por isso que o jejum dele foi de 21 dias, porque foi no final dos 21 dias que o anjo veio até ele e entregou para ele a revelação. Ele não desistiu do jejum e da oração. Era ali, ó, jejuando e orando. E enquanto a guerra de potestade acontecia no espaço, até Deus mandar Miguel para vir guerrear e liberar o anjo descer e trazer a bênção, trazer a resposta de Deus para Daniel. Então, sejamos um Daniel na vida e vamos nos colocar na posição e não desfaleça. Porque quando você se aplicar no jejum e na oração, você vai sentir a batalha, mas não desista. Deus não tem prazer em quem retrocede. Deus não tem prazer nos tímidos. Enfrente essa situação. Levante-se em nome de Jesus. Você tem um chamado de Deus. Você tem uma promessa de Deus na tua vida. Tome posse dela em nome de Jesus e parte para a guerra com a graça de Deus e revestido do poder de Deus em nome de Jesus. Não fique quietinho, não. Essa é a minha palavra desta manhã para todos meus amados irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e que tenham toda uma quinta-feira cheio da presença de Deus e que Deus livre e guarde vocês e proteja onde quer que vocês coloquem a planta do pé de vocês. Que Deus proteja todos vocês, a sua família, as suas crianças dentro da escola, seus adolescentes, seus jovens na faculdade, onde estiver os seus. Que Deus proteja, abençoe e livre de todo mal. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido nesta manhã, em favor de todos meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus e de todos aqueles que estão inscritos no meu canal. Que Deus cubra de bênção e de livramento de Deus, que Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus, e que dê saúde e restaure a saúde de tudo e de todos, porque Jesus Cristo dá saúde para todos aqueles que estão enfermos. Jesus Cristo dá saúde. Jesus Cristo dá saúde. Tome posse dessa palavra. Jesus Cristo te dá saúde. Ele já te deu, ele já levou da cruz do Calvário toda a enfermidade. A obra já foi feita. Tome posse, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fique toda na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.